Fala, torcida do Vasco! Você está no Notícias do Vasco hoje, o canal que traz tudo sobre o Gigante da Colina. Informações, análises e as novidades mais quentes do nosso Vascão, sempre em primeira mão. Inscreva-se, deixe seu like e fique por dentro de tudo. Agora, sem mais delongas, bora para o vídeo de hoje. Bora, meu amor, de falar do Vascão, da Gama, que resolveu todos os problemas dele ontem. Venceu fora de casa e não jogou um tempo só, jogou dois. Jogou 90 minutos o Vasco, Lucas Pedrosa. Eu gostaria de chegar aqui um pouco mais humilde, entendeu? Não tem como, pode ficar, Mas pode não ficar. tem como. Não tem como eu chegar aqui humilde com a atuação que o Vasco teve ontem. É claro que, pelo amor de Deus, é um início de trabalho, o Vasco ainda é uma equipe que tem que se consolidar dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, tem que repetir atuações como essa, se quiser também continuar pontuando fora de casa, mas eu vou ser muito honesto, pra mim foi o melhor jogo do Vasco no ano, não é que foi o melhor jogo do Vasco só fora de casa, foi o melhor jogo do Vasco no ano. O Vasco, mesmo com o São Paulo cheio de desfalques, foi o cara que dominou a partida dentro do Morumbi. Então, eu gostei muito da atuação do Vasco, tanto sem bola quanto com bola, a marcação alta do Vasco, a postura corajosa, a forma como esses jogadores também conseguiram entender taticamente o que o Fernando Diniz estava querendo, porque nos primeiros 10 minutos quem teve as melhores chances foi o São Paulo. Só que o Diniz não abre mão do jogo dele. Eu até comentei isso aqui ontem. Não interessa o campo, o que interessa é o plano de jogo, o que interessa é a ideia que ele teve. E aí ele orientou muito ontem, gritou muito no primeiro tempo para que o Vasco acertasse, e assim que o Vasco começou a acertar, o time começou a engrenar. Numa saída de bola ali do Hugo Moura junto com o Tietê, o Hugo acha o passe pro Paulo Henrique. Quem? Hugo Moura com o Tietê. Tietê jogou muito ontem também. E o outro? Hugo Moura. Hugo Moura, opa! Olha, o Vasco jogou tão bem. O Vasco jogou tão bem que o Hugo Moura deitou ontem. Essa que é a verdade. E aí ele deu o passe ali pro Paulo Henrique, o Paulo Henrique de forma inteligente dá o passe de costas, deixa o Ryan na condição de 1 contra 1 e o movimento do Verratti para tirar o Arboleda do meio campo, deixa o Ryan conseguir penetrar naquele momento ali na parte central. O Ryan bate até colocado, coisa que não é muita dele, ele é mais da pancada. Bate colocado, faz 1-0, mais um movimento que também tem que ser enaltecido com o Fernando Diniz, essa marcação. Pressão alta, a pressão de perda e de ganha do Vasco da Gama foi muito grande nessa partida. E aí o Nuno conseguiu fazer o gol no rebote. Quase que o Paulo Henrique faz o outro gol, depois de uma jogadaça do Coutinho. E no terceiro gol, o próprio Paulo Henrique consegue fazer uma jogada espetacular pro Verratti. Aí teve mais uma chance do Coutinho. Só que assim, Fernanda, eu vou ser muito honesto. O Vasco jogou bem com ou sem bola, o Vasco foi muito bem coletivamente, foi infinitamente superior ao São Paulo, só que eu não posso deixar de falar aqui do que fez o Felipe Coutinho ontem. É assustador o que ele jogou de bola ontem no Morumbi. Lembrou muito aquele jogador que a gente se acostumou a ver no Liverpool, na seleção brasileira, no Barcelona, aquele cara que jogou também no Bayern de Munique, que foi campeão da Champions League, impressionante, chamou a responsabilidade, talento para sair dentro das jogadas, carimbando o tempo inteiro, porque é o que o Diniz pede, o cara que é craque, o cara que é grande jogador, como ele fez com o Ganso, como ele fez com o John Arias, ele tem que estar tocando na bola, ele tem que estar participando do jogo. E o Felipe Coutinho ontem foi impressionante, não fez gol, não deu assistência, mas foi o melhor em campo. Isso mostra como ele jogou de bola ontem. Enfim, eu acho que foi uma atuação espetacular do Vasco. Repito, uma grande imagem que o Vasco vai para essa parada da Copa do Mundo de Clubes. Claro que, repito também, tem que evoluir muito. Essa atuação não pode mascarar para a diretoria não pensar em reforços, tem que se reforçar, tem que trazer mais jogadores, porque o Vasco ainda é um elenco que tem deficiências, porém, sem dúvida alguma, é uma atuação que deixa o torcedor vascaíno muito animado e muito feliz. Fernando Diniz, Ryan, um monstro, jogando muito, o melhor jogador do Vasco com o Fernando Diniz, Verratti fazendo gol novamente, 19 gols, o artilheiro do ano, Nuno Moreira fazendo gol, Coutinho jogando muita bola, sistema defensivo bem alinhado. Enfim, cara, só parabenizar, porque ontem foi quase perfeito. Tirando o gol de São Paulo, quase perfeito. Eu estou feliz também. Ô, Tartá, eu já quero saber de você em questão ao Diniz. Vini, eu vou contigo, quero que você me falasse. É difícil a gente falar do 3 destaques do Vasco ontem, porque eu acho que o que sobressai com o Diniz sempre é o coletivo. Mas a gente vive um momento do futebol que mesmo que o cara seja de outra prateleira, que para mim é o caso do Felipe Coutinho, ele precisa de um coletivo forte para conseguir mostrar os seus dotes. E a gente sente isso do Coutinho. Quando ele tá tranquilo, quando ele tá sentindo que o grupo tá funcionando, ele funciona também. Ontem ele foi o Felipe Coutinho que a gente está acostumado, o Vene Casagrande. Fernandinho, eu falei isso aqui em outros momentos, que a chegada de bons jogadores iria ajudar demais as atuações do Felipe Coutinho. Por exemplo, o Nuno Moreira é um jogador que chegou muito bem ao Vasco da Gama, o que facilita a vida dele. O crescimento de produção do Ryan também facilita a vida dele. Então, obviamente, que quando tem um coletivo que vai bem,
A vida do Felipe Coutinho vai muito bem também, porque ele é um jogador que, fisicamente falando, ele não consegue entregar os 90 minutos. E quando ele tem alguns jogadores para ajudá-lo durante a partida, é óbvio que ele vai desempenhar melhor. E, de fato, é isso que o Pedrosa mencionou. O Fernando Diniz, ele gosta de ter jogadores como o Coutinho, que sabem jogar futebol, que são craques. Pega a bola e sabe o que fazer. E a gente pôde ver ontem um Coutinho sendo aquele velho e bom Coutinho. Mas eu gostaria de mencionar a partida de um outro jogador que não estava fazendo boas atuações, que a gente sabe que pode entregar muito mais. O Piton, um jogador que fez uma boa partida ontem, lateral esquerdo, que estava dando alguns moles em partidas que o Vasco da Gama acabou saindo derrotado. E ontem ele foi muito bem, tal como os outros jogadores. Mas como a gente criticou aqui quando ele estava fazendo exibições ruins, eu também vou elogiar agora, porque ele fez uma boa partida, embora o São Paulo também tenha facilitado a vida do Vasco da Gama. Mas eu acho que o Vasco é que fez parecer fácil, porque foi um massacre dentro de campo. Tanto é que a torcida São Paulina está vaiando, enfim. Mas eu falei isso aqui, o São Paulo no Campeonato Brasileiro é um time totalmente diferente do São Paulo nas Copas. Mas o Vasco soube lidar muito bem com a situação, mandou, parecia até que estava jogando em casa, nem parecia que a partida era no Morumbi, mas eu gostaria de mencionar essa boa exibição do Lucas Piton. Esse é o Piton que o torcedor vascaíno conhece. Tartá, Fernando Diniz, você não chegou a trabalhar com ele, né, Tartá? Mas você trabalhou com algum treinador parecido com o estilo dele? E se não... Você trabalhou com algum treinador que teve essa capacidade de recuperar peças, como ele fez com o John Kennedy no Fluminense, como ele está fazendo com o Ryan no Vasco da Gama? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Agora sim, a gente já tentou casar o homem, a gente já fez um link louco, o povo já saiu no pau aqui. Desculpa, aqui é uma loucura mesmo. O negócio aqui, a gente está com 20 minutos no ar, já parece que a gente está um ano, né? Sexta-feira, aqui é, a gente é meio totoca assim, da cabeça. Pré-treino ainda no sangue. Tá tudo acontecendo. Mas respondendo a sua pergunta, realmente, né? Tem alguns treinadores que têm essa capacidade. O Diniz é um treinador que tem um diferencial muito grande, né? Ele pensa futebol diferente de tudo, mas nesse aspecto, realmente, de quem consegue recuperar, eu acho que o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho tem esse perfil, consegue realmente, às vezes, com um elenco onde não tem muita qualidade, trazer realmente o melhor de cada jogador, e com isso faz com que todos os jogadores evoluam e é um diferencial. Como é que é esse momento que eles recuperam o jogador, Tartá? Você que foi o cara que jogou bola, que viveu esse vestiário por dentro e, obviamente, já trocou com jogadores que, como o John, como o Ryan, precisavam desse apoio do treinador. Como é que funciona esse processo? É a conversa? É a amizade? Como é? Cada treinador, né, por característica, vai usar de uma artimanha. O Renato é muito no bate-papo, no dia a dia ali, ele vai te passando confiança. Eu acho que todo jogador também, isso trazendo um pouquinho eu que já estive ali dentro de campo. Quando o treinador chega para você, fala que quer contar, demonstra isso, né, durante ali o dia a dia, um carinho a mais, o treinador consegue massagear um pouco do seu ego, isso faz com que você evolua, né? Um elogio é sempre bom em qualquer profissão e faz com que você procure evoluir cada vez mais, e o Renato é um especialista nisso aí. O Diniz xinga bastante. O Diniz já carregou ele xinga bastante, né? Lulu! Baralho! Vem jogar! Aí ele para, bota a mão na cintura, aí às vezes ele faz assim, aí ele torna a xingar de novo. Mas os caras gostam disso. Mas eu acho que é isso, Pedrosa. Eu acho que o Diniz demorou a ser bem interpretado, né? Sim. Mas agora, já devido às passagens que ele teve já pelos times, todo mundo já sabe que é o perfil dele, mas dizem que ele no dia a dia é um cara super agradável, né? Todo mundo gosta, né? Onde passa sempre deixa bons amigos, mas realmente, né? Isso na beira do campo ficou Você gostava realmente... do xingamento? Eu normal, trabalhei né? com o Muricy Ramalho, que... Então... Ele é super fofo, assim. Podemos dizer que era um treinador fofo demais. Falava, tipo, muito bonitinho. A gente tem algumas entrevistas dele aí, deu pra ver bem o perfil dele. Imagine isso no dia a dia. E você vê que o perfil... E eu perguntei pra você, talvez, um treinador parecido com o Diniz, mas você me veio bem aí. Olha aí, o Muricy pode ser... O que a gente tinha naquela época... O Abel Braga, você trabalhou com ele? De um cara extremamente Trabalhei com o Abelão também, né? Tem até muita gente que chama de Papai Abel, né? Sim. Realmente, o Abelão também tem esse jeitão acolhedor, né, dele.
Abel, o Muricy, o Renato. Mas agora, principalmente o Muricy e o Renato tem esse perfil de não abrir mão de jogar, né? Que eu acho que é o que o Diniz prioriza sempre no futebol dele. O Renato também? O Renato também. Ele tem esse perfil de colocar e construir times sempre que... Ofensivos, né, cara? Então, realmente, o Renato aí é um cara que se assemelha. Porque a grande característica, até quando o Vasco contratou o Fernando Diniz, eu quero que esse jogador que é nota 6, ele vire nota 8. Foi esse o pensamento do Vasco, porque esse cara, sendo potencializado individualmente, ele vai conseguir agregar no coletivo. Então, olhar para o Ryan do mês passado e olhar para o Ryan jogando hoje, parece que é outro atleta, gente. O Diniz, ele conseguiu evoluir o Ryan em um mês, mais do que ele tinha há mais de um ano no futebol profissional. O que o Coutinho também está jogando de bola, a forma como ele jogou ontem, tem tudo a ver com o Diniz. E eu digo isso não só desses dois jogadores, mas a intensidade, a forma como o Vasco conseguiu. O Vasco foi substituir com 35, 40 minutos do segundo tempo. E isso também mostra o que a gente sempre fala aqui, como o calendário do futebol brasileiro é cruel. Porque o Vasco ficou 10 dias sem jogar e você viu uma equipe completamente inteira dentro de campo contra o São Paulo. Eu estava até dando uma olhada nos números aqui dos times que mais jogam no último ano, que vão para a Copa do Mundo de Clubes. Chuta quem são os times que mais jogam. Bahia? Dentre todo mundo. Que vai para a Copa do Mundo. Flamengo, Palmeiras. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras. 70 e tantos jogos cada um. Enquanto tem time com 40, tem time com 50. Eu citei o Bahia, porque o Bahia pode ultrapassar 90 jogos. Eu tava aí. Porque tem a Copa Nordeste. Exatamente. Exato. 91 jogos. Muito jogo lá. Então, isso tem que ser repensado pelo bem do nosso produto, para que esses atletas tenham condições. O Tartá pode falar isso. Sim. Como é que era jogar de 2 em 2 dias, Tartá? É muito difícil, né? Isso para o jogador é muito difícil porque você não tem um tempo hábil de recuperação. E isso acaba acarretando muitas das vezes em muitos problemas físicos que acaba prejudicando alguns elencos que têm justamente o que o Pedrosa trouxe. Não tem um elenco muito recheado, com muitos bons jogadores, e quando você perde uma peça dessa, no caso do Vasco, como o Ryan, como um Coutinho, é difícil você encontrar ali dentro do elenco peça de reposição. E você, Tartá, você pegou essa transição de um futebol que fisicamente exige muito mais. Hoje em dia você corre muito mais, correto? O Tartá parou em 23, gente. Você corria quantos quilômetros por partida? Hoje em dia o jogador corre cerca de 12. Depende muito ali da posição de cada um, mas é questão dali de jogadores que trabalham ali nesse extremo, realmente. Os extremos hoje em dia fazem essa função, né? Precisa acompanhar os laterais na fase defensiva e chegar ao ataque com velocidade, né? Então, principalmente às vezes em times reativos, esses extremos eles devem bater quase 15. E aí, torcida, o que acharam do vídeo de hoje? Deixem nos comentários sua opinião e se gostaram, deixem seu like. Até o próximo vídeo.